Efésios capítulo 1, versículo 15. Essa vai ser a minha meditação hoje. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, aí versículo 16, não cesso de dar glória, de dar graças por vós e tal, e ele vai continuar a oração dele, que está cheia de conteúdo. Eu poderia ficar aqui talvez umas 10 lives dessas só nessa oração do apóstolo Paulo ou mais, porque é o que a gente chama de carne, né? A gente chama de carne. Vamos dizer assim, não é você se alimentar de verdade. Hoje nós temos vivido, né? Eu acho que hoje não, sempre foi assim, né? E louvado seja Deus, porque Jesus salva, né? Eu não estou aqui colocando o conhecimento como a peça fundamental para a salvação de alguém, não. Mesmo nas Escrituras, a gente conhece pessoas que tiveram pouquíssimo conhecimento sobre Jesus, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que elas serão salvas, que elas estão salvas. Mas o que eu estou querendo dizer é que o conhecimento nos dá sustentação. Tem pessoas que vivem um cristianismo muito fraquinho, esquálido, né? Sem sabor, por falta de conhecimento do Jesus da qual ele está servindo. E falta conhecimento porque ou não sabe ler, ou porque tem preguiça de ler as Escrituras. Ou porque também às vezes não sabe meditar. Então, há várias razões para pensar sobre isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, essa é uma carta que merece todo o cuidado nosso, toda a meditação nossa. Geralmente a carta do apóstolo, ele divide na metade, né? E Efésios é um bom exemplo disso. Capítulo 1, 2, 3, ele fala de teologia, ele fala de conhecimento, ele fala de palavra. 4, 5, 6, ele vai para a prática. Embora também esteja cheio de ensino teológico. Repleto. E como alguém já disse, né? A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é como se fosse a coroa da doutrina paulina, né? Que a gente chama de doutrina paulina, que é a doutrina do apóstolo Paulo. Desde a sua abertura. Amanhã, olhando para essa carta, eu penso eu estou até antecipando aqui, mas eu vou voltar para o capítulo 1 dos Efésios amanhã e vou tratar a respeito do Deus Trino, que está repleto aqui. Mas eu vou deixar isso para amanhã. Então, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Por que Paulo tinha convicções para essa igreja em Éfeso, que foi uma igreja que ele fundou, que esses irmãos continuavam sendo cristãos? O que dava essa garantia para ele? Qual era a certeza que o apóstolo Paulo tinha de que para essas pessoas da quem ele estava escrevendo, essas pessoas de fato eram cristãos? Baseado em quê? E isso serviu para o apóstolo Paulo, isso serve para mim, serve para você hoje. Jesus diz assim, você conhece a árvore pelos frutos. Eu não tenho como conhecer o coração de ninguém, mas eu posso conhecer as ações. Isso eu posso conhecer. Eu não preciso ser um adivinhador para saber o que é que uma pessoa pensa ou não. É só olhar para as atitudes, para os comportamentos. Então, ele vai nos dar duas marcas. Essas não são as únicas. Existem outras marcas aqui que eu não vou entrar muito. Mas eu quero ficar nessas duas.
Isso dava certeza, dava garantia ao apóstolo Paulo de que ele de fato estava escrevendo para pessoas que eram cristãs. E essa régua serve para medir hoje, ontem e sempre. Essa régua nunca vai faltar, nunca vai falhar. Qual é a regra? A primeira coisa que ele vai dizer assim: tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo. Tendo ouvido a fé que há entre vós em quem? No Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira marca do cristão verdadeiro. E quando ele está dizendo a fé no Senhor Jesus Cristo, olha como ele faz uma diferenciação da fé em Deus, por exemplo. Porque se a gente sair nas ruas, em países como o nosso, né, do Brasil, vou falar do Brasil, se você perguntar às pessoas se ela crê em Deus, 99% das pessoas vão dizer que creem. Mas crer em Deus não torna ninguém cristão. O judeu crê em Deus. Aliás, né, as 3 religiões monoteístas, né, que a gente diz que só tem um Deus, é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O islamismo crê em Deus também. Alá. O judaísmo crê em Deus. O islamismo, ele crê em Deus e que Maomé é o profeta. O judaísmo crê em Deus e é seguidor de Moisés, esperando a vinda do Messias, porque eles rejeitam que Jesus seja o Messias esperado. Mas o cristianismo, ele crê em Deus e crê em Jesus. Isso é muito forte. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. A nossa vida é cristocêntrica, ou seja, Jesus está no centro. Deve estar. Tem que estar, porque se não estiver, nós nos enganamos. Podemos até frequentar uma igreja onde ele é cultuado, mas isso não significa necessariamente que eu sou um cristão ou uma cristã. E quando Paulo diz essa fé em Cristo Jesus, eu não vou aprofundar muito, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Por exemplo, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, em João 14,6, o cristão recebe isso 100%. Porque não é Jesus e mais alguém. Não. Não é. Se você colocar Jesus e mais alguém, então Jesus não é. Em João 6, quando, depois daquele sermão muito duro, né, eu já fiz uma live sobre isso, Pedro diz, quando Jesus diz, vocês também não querem ir embora, Pedro responde para ele, Senhor, para onde é que nós vamos? Para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra da vida eterna, e nós temos visto e crido que tu és o Santo de Deus. Só tu. Enquanto Jesus não for para alguém, só tu, essa pessoa não é um cristão. Entende isso? Só tu. Atos capítulo 4, versículo 12. Depois do apóstolo Pedro e João terem sido presos, ameaçados, né? E até terem apanhados. Eles vão sair de lá surrado. No versículo 12, o apóstolo Pedro, né, que era o falante, né, ele disse, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ou seja, em outras palavras, que nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Quem não faz essa confissão de coração, não crê em Jesus. Não é forte isso, né? Pode gostar de Jesus, pode falar de Jesus, pode aceitar determinadas coisas sobre Jesus,
mas não é cristão. Porque o cristão, ele olha para Jesus. Paulo diz em Gálatas: para mim o viver é Cristo. Aliás, em Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Capítulo 1, versículo 21. Em Gálatas ele vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver, capítulo 2, tá? De Gálatas. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é uma declaração do cristão. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é o cristianismo. As pessoas têm associado ao cristianismo prosperidade, ou saúde, ou... Não, tudo isso faz parte, tá do bojo, Deus quer nos abençoar, mas cristianismo é Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. Existe, por exemplo, um judeu que vive no judaísmo, ele não precisa saber nada de Moisés, ele tem que saber dos ensinos de Moisés. Um kardecista, por exemplo, ele não precisa saber nada da vida do Allan Kardec. Ele vai aprender as filosofias ou os ensinos de Allan Kardec. O Islã não precisa saber nada de Maomé, precisa aprender dos ensinos que Maomé ensinou. Jesus não. Jesus diz assim, ó: vinde a mim. Cristianismo é relacionamento com Jesus. Ele diz: vinde a mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque senão a gente começa a colocar como cristianismo uma porção de coisa, a folha de repolho, que você vai, enche de folha de repolho, aí você já não sabe mais o que está no centro. Não, o cristão ele se desfaz disso. Cristianismo não é meu comportamento, não é o seu comportamento. Não pode ser. Há pessoas boas, educadas, de boa índole, que não tem nada a ver com cristão, com cristianismo. Nada, absolutamente nada a ver. Pessoas que bondosas, que são, para vergonha nossa, cristão, que são melhores do que nós, nesse aspecto. Mas não tem nada a ver com cristianismo. Se associa muito atitudes, comportamentos bons, pessoas boas com o cristianismo. Porque, claro, o cristão ele tem que ser isso. Mas não necessariamente porque uma pessoa faz ou vive isso, é um cristão. Isso é muito forte. Mateus 16, quando Jesus pergunta o que é que o povo dizia sobre ele, olha o que o povo dizia. Diz que tu é Jeremias, ou tu é João Batista, ou tu é... Vai falando, Elias, vai falando aí um bocado de coisa. Ou alguns dos profetas. E Jesus olha para eles e pergunta: e vocês, o que é que vocês dizem sobre mim? Aí Pedro, né, sai com aquela: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: tu és o Deus que se fez carne. O Filho de Deus que se fez carne. Filho de Deus com F maiúsculo. Entende? Isso é cristianismo. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. A não ser o de Cristo Jesus, homem. Isso é cristianismo. E eu poderia passar aqui a manhã inteira falando sobre isso. A carta do apóstolo João, a sua primeira carta, no capítulo 1. Um dos assuntos da primeira carta é a fé em Cristo Jesus. Ele diz: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam, a respeito de quem? A respeito do verbo da vida. É disso que nós vamos falar. Quem é o verbo? Jesus. Quem não reconhece, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1,
quando ele diz no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, quem não aceita essa declaração não é cristão. É outra coisa, mas não é cristão. Pode até falar de Jesus, mas não é cristão. E no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O cristão, ele aceita isso. Ele anuncia isso, ele confia nisso, ele prega nisso, ele vive em função disso. Isso é muito forte. E é maravilhoso. Mas nós precisamos ter certeza. A pergunta que você tem que se fazer, eu acredito em Jesus dessa forma? Eu olho para Jesus e digo, Jesus, tu é o meu tudo. Eu olho para Jesus e digo assim, Jesus, eu abriria mão da minha vida para não abrir mão de ti. Isso é cristianismo. Isso é fé cristã. Faz sentido, né? O que eu estou falando aqui. Muito, muito importante. Muito importante. Nós somos seguidores de Jesus. O nosso culto tem que ser centralizado em Jesus. Há muito tempo atrás, muito tempo, nós tivemos um culto maravilhoso, lindo demais, lindo, lindo, lindo. Mas os louvores que tinham sido tirados não falava de cruz, não falava de céu, não falava de Jesus, num certo sentido. Pelo menos uns 2 louvores, não todo, mas uns 2 louvores que eu... E quando eu fui pregar, eu falei para a igreja, olha, um judeu podia estar aqui e ouvir esse louvor. E ele ficaria aqui e adorava junto com a gente. O muçulmano poderia estar aqui e ele adoraria com a gente. Com esses louvores ele adoraria. Porque nós falamos de Deus, de Deus, de Deus, mas não tinha Jesus. Se não tem Jesus, filho, esse culto não é cristão. Tem que ter Jesus. Nosso culto é para Deus por meio de Jesus. Nosso culto é para Jesus, guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos ali para adorá-lo. É fazer como Tomé, que se prostra aos pés dele e diz, meu Senhor e meu Deus. Eu vou desafiar você. Releia o seu Novo Testamento nessa perspectiva, que você vai ficar sobressaltada do quanto isso vai encher o seu coração. Você vai jogar fora a sua depressão, você vai jogar fora a sua falta de fé. Será que Deus está comigo? Deus não está comigo? Na hora que você centraliza em Jesus, as dúvidas vão embora, o medo vai embora, tudo vai embora. Segunda coisa que é muito interessante, que é uma outra característica, ele diz, olha, tendo ouvido, Paulo está ouvindo, a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos. Aqui é a segunda marca do verdadeiro cristão. Amor para com todos os santos. Isso é forte. Não existe cristianismo se não houver amor para com todos os santos. E santo aqui não são fazedores de milagres. Santo aqui não são pessoas perfeitas. Vamos combinar. Santos aqui foram os que foram separados, tirados de uma situação e colocados na outra. Foram tirados do mundo e colocados na igreja. Por isso que a palavra eclesia, no grego, que significa igreja para nós, é chamados para fora. Para fora da onde? Do mundo. Não se trata de pessoas perfeitas, não se tratam de pessoas que não vão falhar conosco, não se tratam de pessoas que não vão nos machucar. Não, isso vai acontecer. E muitas pessoas
por serem desavisadas a respeito desse problema, ou estarem desavisadas a respeito disso, chega na igreja como se a igreja fosse um santuário. Não, a igreja não é um santuário. Num certo sentido que nós estamos ali, nós somos santos. Agora preste atenção, a igreja é um hospital. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. A igreja é um lugar de gente, vamos dizer assim, de gente ruim. Pessoas que chegam com todas as suas mazelas, com todas as suas frustrações, com tudo. Você acha que uma pessoa que foi traída antes de Cristo, quando ela chega em Cristo, ela vai confiar em todo mundo na igreja? Você é louco. É gato escaldado com medo de água fria. Uma pessoa que foi machucada, uma pessoa que passou a vida inteira sendo abusado pelos outros, não estou falando só de abuso físico, abuso financeiro, pessoas que se aproximaram para explorar. Você acha que essa pessoa, quando chegar na igreja, ela vai, tudo é céu? Não é céu não. Não é céu não. Agora, preste atenção. Apesar de tudo isso, o cristão verdadeiro ama. Às vezes tem uma compreensão errada. Você não vai encontrar nenhuma pessoa na sua comunidade, por menor que ela seja, que ela vai pensar exatamente como você em todas as coisas, de todas as formas. Isso não existe. Nós não somos ervilhas. Eu tenho que entender que cada um está num nível de fé diferente, mas eu amo. Eu amo. E é isso aqui que marca. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8 e 9, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 8. Nisto sabemos que somos novas pessoas, porque amamos uns aos outros. Nisto sabemos. Essa é uma marca. Eu não posso estar na igreja, me perdoe eu usar essa analogia aqui, mas eu não posso estar na igreja, por exemplo, tipo porco espinho. Eu não sou porco espinho, eu sou ovelha. Você é ovelha. Entende? Tem seus defeitos, tem seus problemas. Você acha que Paulo ele era tão infantil para achar que na igreja de Éfeso não tinha problema? Leia Atos capítulo 20, quando ele chama os pastores de Éfeso e ele vai tratar de uma série de fatores lá para os pastores de Éfeso. Com os pastores de Éfeso. Leia a primeira carta de Corinto. Tem uma igreja mais problemática do que Corinto? Esses dias, não vou citar nome aí, mas um radical que no interior do estado aqui do Ceará, e eu tive a oportunidade de estar lá. Eu conversando com um dos irmãos, o comentário, ele tinha saído do meio dos irmãos, porque eu não vou me congregar numa igreja de Corintos. Pronto, está se congregando em casa, sozinho, ele e a mulher. Deveria separar da mulher também, porque ela provavelmente deve ter defeitos. Deve ter problema. E a igreja de Corinto é interessante, porque apesar de todos esses problemas, o apóstolo Paulo chama aqueles para quem ele está escrevendo, chama de irmãos. Os caras erravam em tudo. Meu Deus, tinha gente lá que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. E Paulo diz: expulsa esse homem. Mas depois, na segunda carta, ele diz: rapaz, não use a mão muito pesada não, porque a gente sabe os ardis de Satanás, quer matar ele. Traz ele para fora, não arrependeu, abraça. Isso é uma marca, mano.
Mas preste atenção no que ele vai dizer. João capítulo 13. Aqui é Jesus falando, gente. Versículo 34 e 35. Novo mandamento eu vos dou. Preste atenção que é Jesus. Novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Porque se vocês tiverem amor um pelos outros, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Hoje a gente, olha como a gente vai ganhando umas caricaturas do cristianismo. A gente acha que uma pessoa é cristã pelo tamanho da roupa. E eu não estou dizendo que quem é cristão vai usar roupa imoral e indecente, não. Que história é essa? Você vai ridicularizar o nome de Jesus? E vai dizer que é cristão? Com a sua maneira de pensar? Agora preste atenção, não é porque eu não vou usar uma roupa curta demais, aí eu vou usar uma roupa grande demais, um vestido que sai varrendo na rua. Que história, que coisa louca. Meu Deus. Paulo diz assim, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Não é importante isso? Não é interessante isso? Então ame, ame, ame. Irmão, você não sabe, eu não sei. Ah, não faz parte do meu grupo. E daí? Eu vou saber se essa pessoa... Eu vou amar, meu. Porque o amor está intrínseco em mim. Se essa pessoa é cristã ou não cristão, se ela desviou, se ela não tem... É com Deus. Agora eu vou amar. Eu vou amar. Ah, porque não pensa... Que história! Tem Jesus como único e suficiente Salvador? Tem. Tem marcas de amor na vida dele? Tem. Dela tem, então é meu irmão. Tem uma porção de coisas que ele acredita que eu não acredito. Mas no que é essencial que ele acredita, eu acredito. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 10, eu vou parar aqui. Se com a boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. O resto vem por acréscimo. O resto não vem por acréscimo. Claro que se eu sou cristão, eu vou me submeter a Jesus. Jesus mandou batizar e eu vou batizar. Tomar a ceia, eu vou tomar a ceia. Entende? Mas é a fé em Cristo Jesus.